Olá, sou a professora Isabel Sodré e trago hoje para você um novo estudo, uma nova aula, o estudo da carta aos Romanos. Vamos fazer uma síntese, ou seja, um resumo da carta aos Romanos. Em primeiro lugar, nós vamos começar vendo sobre a Igreja de Roma. Quem fundou a Igreja de Roma? Esta é uma polêmica, uma grande curiosidade de todos. Quem é o fundador da Igreja de Roma? Não é nenhum dos apóstolos, muito menos o apóstolo Paulo. A resposta mais coerente, mais provável, seria esta. Já teve início com os judeus convertidos no Pentecostes. Isso é o mais provável. Lá em Atos capítulo 2, no verso 10, no final do verso 10, fala sobre as pessoas que estavam naquele lugar e fala dos forasteiros romanos, judeu e prosélitos, ou seja, os judeus que estavam em Roma foram participar desse evento, e os prosélitos são os novos convertidos. E também lá no capítulo 2 de Atos, diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo. E quando termina esse evento, o que acontece? Cada um volta para sua terra, volta para sua cidade, voltam para o seu local de origem. Nenhum dos apóstolos foi a Roma. A Bíblia não diz, não há registro bíblico e também não há registro histórico. Nenhum historiador fez esse tipo de registro. Portanto, não foi nenhum dos apóstolos que fundou a Igreja de Roma. Esta igreja provavelmente foi então iniciada pelos judeus que voltaram do Pentecostes para a cidade de Roma. E o apóstolo Paulo, ele não conhecia a cidade, tanto que ele escreve a Igreja de Roma falando do seu desejo de conhecer a igreja, de estar com os irmãos e dos seus objetivos. Roma era a capital do império, uma cidade importantíssima, era o centro do mundo da época. Era uma cidade que tinha cerca de 1 milhão de habitantes na época do apóstolo Paulo. E desse 1 milhão de habitantes, cerca de 30 mil eram judeus. E a história chegam a citar assim, aproximadamente cerca de 7 a 14 sinagogas na cidade de Roma. Imagina a alegria de Paulo chegando a Roma, com esse número de sinagogas. Mas também era uma cidade imoral. A imoralidade ali era impressionante. A começar pelo governo, começar pelo palácio. Os historiadores chegam a dizer que todos os imperadores romanos eram homossexuais. Só tinha um que não era, Cláudio, que era o imperador. Esse Cláudio, o governo dele foi do ano 41 ao ano 54 depois de Cristo. Foi um governo pequeno, apenas 13 anos. Ele trabalhou então esta época desse número de habitantes muito grande. E lá em Atos 11, 28, havia uma profecia de que haveria uma grande fome no mundo, dita pelo profeta Ágabo. E isso acontece exatamente no governo de Cláudio, no ano 49. E o que ele faz? Diante da situação, 1 milhão de habitantes, 30 mil judeus, ele expulsa os judeus. Quando o apóstolo Paulo chega na sua segunda viagem na cidade de Corinto, ele conhece um casal, Áquila e Priscila, que tinham judeus que tinham voltado da região da Itália, mais precisamente de Roma. E no final do verso 2, lá em Atos 18, no final do verso 2, ele fala exatamente sobre isso, que diz o seguinte: pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. É quando Paulo conhece Áquila e Priscila, um judeu vindo dessa região. Foram expulsos de lá. Mas Cláudio, ele morre no ano 54. Então, essa expulsão, ela tem uma duração curta também, apenas 5 anos. Em 5 anos, morre o imperador, e quando o imperador morre, todos os seus editais, as suas leis, não têm mais validade. Ou seja, são revogados. Portanto, os editos de Cláudio são revogados e os judeus podem voltar para Roma após 5 anos. E quando eles voltam para Roma, então voltam uma igreja que era de judeus e de gentios. Já voltam uma igreja inclusiva.
E é para essa igreja que o apóstolo Paulo escreve. Ele começa lá no capítulo 1, do verso 1 ao 7, ele se apresenta como era a sua prática, o seu estilo de escrever as igrejas. Nós vimos isso na introdução da carta aos Romanos. Ele apresenta o Evangelho de Deus, ele apresenta Jesus como Filho de Deus. E ele ainda comenta lá no verso 6 que todos são chamados para servir a Deus. Ele diz que o chamado é para todos, apresentando ali esse evangelho inclusivo. E no verso 7, ele termina saudando a igreja de Roma. Saúda a todos os santos que estão na igreja de Roma. Do verso 8 ao 17, ele faz ali o resumo da carta, de tudo aquilo que ele queria apresentar, ou tudo aquilo que ele vai desenvolver durante o restante da carta. Ali ele fala do seu desejo de ir visitá-los, ele fala do empecilho, que ele sempre foi impedido, que ele ora a Deus, ora pela igreja e ora para que Deus desse a ele essa oportunidade de ir ter com eles, e ele apresenta o evangelho. Ele diz, inclusive, que ele estava preparado para anunciar o evangelho na cidade de Roma, ou na igreja de Roma. Ele fala no verso 16, não me envergonho do evangelho de Cristo. Por que ele diz não me envergonho no evangelho de Cristo? Jesus, ele morre numa cruz, e naquela época ainda havia muita perseguição à igreja, aos cristãos, e os perseguidores da igreja usavam esse nome de cristãos num sentido pejorativo. Também vimos isso na introdução da carta aos Romanos. E era uma vergonha morrer na cruz naquela época. Era a cultura do Império Romano, era uma forma de castigo a bandidos, ladrões, os rebeldes, eles morriam na cruz. E Jesus morre crucificado entre dois ladrões. Mas o apóstolo Paulo, ele diz, eu não me envergonho do evangelho, ele diz lá no verso 16, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E ele diz mais no verso 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. E isso é a essência do evangelho para o apóstolo Paulo. E ele explica melhor ainda. Paulo, ele explica no capítulo 3 da carta aos Romanos, no verso 9, ele diz o seguinte, pois já dantes demonstramos que tanto o judeu como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Não tem essa distinção, não há, todos estão debaixo do pecado e ponto final. E no verso 10 ele ainda complementa, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Portanto, o apóstolo Paulo, ele explica que não tem como ninguém se justificar diante de Deus. Todos estão debaixo do pecado. Sozinho ninguém consegue mudar nada. E ele faz mais ainda. No verso 10 que ele diz que não há um justo sequer, mas ainda continuando no verso 19 e 20, ele explica que lá no capítulo 3, ainda no verso 19 e 20, diz o seguinte, ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca seja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. A lei só condena. No verso 20, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, ou seja, a lei simplesmente aponta o pecado. Ela não traz uma maneira de que o homem possa se redimir diante de Deus. Ela não traz essa remissão de pecado, ela não tem como se justificar. Ela simplesmente condena. Isto é a lei. Assim explica muito bem o apóstolo Paulo. E ele mostra a solução. O evangelho é diferente. Pode apontar o pecado, mas ele traz a solução. E ele traz essa solução do verso 21 ao verso 30. Ele fala exatamente sobre isso. Ele fala da justificação pela fé. O que é justificar? Justificar é como se você passasse por um juízo onde você vai provar ali a sua inocência. Ali você vai se tornar legítimo, vai legitimar. Você vai se tornar justo
diante de Deus. No verso 23 e 24, ele complementa, dizendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E no verso 24 ele diz: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, esta justificação ela é de graça. Você não tem que arrumar um advogado, você não tem que pagar ninguém. É grátis. E sua graça, o que é a graça de Deus? É o favor imerecido de Deus. Nós não fizemos nada para merecer a graça de Deus, mas Ele nos dá ela de graça. E mais, no verso 25, ele diz o quê? Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Ele propôs, Deus é quem fez essa proposta. Quando alguém propõe algo, é porque ela fez um plano, ela tem um projeto, ela tem algo a propor. E Deus tem esse projeto para nós, para o ser humano, desde sempre. Desde o início, é projeto de Deus, não é projeto de homem nenhum. E diz aqui, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Portanto, isto é uma proposta de Deus, é plano de Deus para a vida do ser humano. Nós podemos ver essa propiciação que Deus diz aqui no verso 25, para propiciação pela fé no seu sangue. Essa propiciação pelo sangue, nós podemos compará-la com o Antigo Testamento, a época em que o sacerdote entrava no Santo do Santo para apresentar o pecado do povo a Deus. Apresentar o povo a Deus. E o que ele fazia? Ele levava o sangue de um cordeiro, um animal, literalmente. Pegava aquele sangue, levava, colhia o sangue, levava lá, aspergia na arca da aliança que ficava no Santo do Santo, na tampa que se chamava propiciatório, para que quando Deus olhasse para o santuário, ele não visse o pecado do povo. Dentro daquela arca estava as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão, representando o quê? Nós vimos que a lei só condena, ou seja, a lei ia mostrar o pecado do povo, o maná que representava a murmuração do povo no deserto e a vara de Arão, que representava a rebelião. Portanto, quando Deus olhava para a arca, ele não via o pecado do homem, nem a murmuração, nem a rebelião. Ele via o sangue do cordeiro que limpava, que tornava eles limpos dos seus pecados. E no Novo Testamento, é esta a função do Cordeiro de Deus. No Novo Testamento, nós não temos um cordeiro animal, nós temos o Filho de Deus que derramou o seu sangue na cruz para que nós pudéssemos ser limpos diante de Deus, para que Deus pudesse olhar para nós, senão nós seríamos consumidos pelos nossos pecados. Portanto, esta é a comparação da justificação no Antigo Testamento e da justificação no Novo Testamento. Nós somos limpos pelo sangue que Jesus derramou na cruz por nós. Em Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao 21, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. No momento que Jesus derramou o seu sangue por nós, nos tornou limpos diante de Deus, nós temos a ousadia de entrar no santuário, ou seja, no lugar santo, ou seja, na presença de Deus. É somente através do sangue de Jesus Cristo. E no verso 20 diz: pelo novo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, ou véu do templo. No momento em que Jesus faz o seu sacrifício na cruz, por nós, pelos nossos pecados, o véu do templo se rasga. E nós, então, como diz no verso 19, temos a ousadia para entrar na presença de Deus. Porque a separação Jesus tirou com o seu sangue na cruz. E diz mais ainda o verso 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós temos o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. É ele que apresenta os nossos pecados a Deus, e o seu sangue é para nós, é como se fosse a tampa daquele propiciatório lá do Antigo Testamento. Quando Deus olha, ele vê o sangue de Jesus sobre nós. Ele não vê os nossos pecados, não vê a nossa murmuração, nem a nossa rebelião. Portanto,
É somente através do sangue de Jesus Cristo que nós podemos ser justificados diante de Deus. É somente dessa maneira. E mais, no Antigo Testamento, todo ano era feito esse ritual. No Novo Testamento, Jesus fez o sacrifício pelos nossos pecados. É um sacrifício eterno. Nós não precisamos de repeti-lo. Por quê? É eterno. É para todo sempre. Jesus nos limpou no seu sangue para a eternidade. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele já fala sobre o seu corpo, que nós temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso ou o vosso culto racional. É dessa maneira que devemos nos apresentar ao nosso Deus, em espírito e em verdade, para que possamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Não precisamos mais fazer sacrifício. Jesus fez o sacrifício por nós, sacrifício eterno. Abraão, ele foi justificado pela fé. Davi, lá no Salmo 32, no verso 1, ele fala que é bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Como que esse pecado é coberto? Com o sangue de Jesus Cristo. Não é mais com o sangue do Cordeiro lá do Antigo Testamento. O sangue de Jesus é quem cobre os nossos pecados. Deus olha para o homem e ele não vê mais os seus pecados. Ele vê o sangue de Jesus servindo de propiciatório para a vida daquela pessoa. Portanto, Deus, ele é o autor. Romanos 3, verso 25. Deus, ele é o autor, ele é o consumador da nossa fé, da nossa justificação perante ele. Portanto, tudo isso é um plano de Deus. Nós podemos observar que o Antigo Testamento, ele não é isolado do Novo Testamento. O Antigo Testamento está falando de Jesus o tempo todo. O Antigo Testamento são as profecias de Deus que se cumprem no Novo Testamento. Tudo que está lá já se cumpriu durante esse trajeto, durante esse tempo, ou estão se cumprindo já no Novo Testamento. Portanto, Deus, ele é o autor. É tudo isso o plano de Deus. A fé é um instrumento que nós devemos usar e a base é o sacrifício de Jesus Cristo. Então, Deus é o autor, fé é o instrumento, a base do sacrifício de Jesus Cristo. Quando se tem fé no sacrifício de Jesus Cristo, crendo que o seu sangue é que está nos limpando, tornando as nossas vestes brancas diante de Deus, nós somos justificados. E isso não custa nada, isso é de graça, é de grátis. Segundo a graça de Deus, o favor imerecido de Deus que nós recebemos. A carta aos Romanos, ela é um estudo completo, profundo, de um conhecimento profundo teológico. Nós podemos analisar como que o apóstolo Paulo conseguiu fazer todo esse trabalho, sendo que ele não esteve com Jesus, não andou com Jesus, ele não teve como conviver com os discípulos de Jesus para aprender o que eles dizem, mas ele tem a sua fonte de ensino. E ele fala sobre isso lá em Gálatas capítulo 1, verso 11 e 12, onde ele diz: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ele não aprendeu de homem nenhum, porque não o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E ele chega até a dizer lá em Gálatas 6,17, ele diz que desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo, ou seja, as marcas do Evangelho. O apóstolo Pedro chega até a comentar sobre a sabedoria do apóstolo Paulo. Ele fala que Paulo escreve segundo a sabedoria que lhe foi dada, portanto ele tem uma sabedoria especial. Deus deu algo a mais ao apóstolo Paulo. E o Pedro ainda comenta, ele fala disto em todas as suas cartas, trazendo o quê? Pontos difíceis de entender. Portanto, os escritos do apóstolo Paulo realmente têm um diferencial, a sua fonte de ensino e a revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Em Romanos, capítulo 1, do 1 ao 17, ele apresenta o resumo da carta. Ele fala de tudo aquilo que ele deseja falar, tudo aquilo que ele vai apresentar durante o desenvolvimento da carta. Capítulo 3, nós vimos que ele mostra o pecado.
Ele aponta o pecado, ele aponta a lei, mas ele também aponta o evangelho, ele mostra a justificação através do sangue de Jesus Cristo. No capítulo 4, ele fala de Abraão como um exemplo de fé. Abraão, ele é justificado pela sua fé. No capítulo 5 de Romanos, do 5 até o capítulo 6:14, ele fala sobre Adão, que traz a morte, e sobre Jesus, que representa a nossa vida, que traz a nossa vida, que traz a nossa salvação. No capítulo 9, ele fala do judeu e do não judeu, que todos são filhos de Deus, porque o judeu tinha aquela imaginação ou tinha aquele entendimento de que ele era especial, de que ele, como realmente, quando o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem, ele chega na sinagoga, o que ele fala? Primeiramente aos judeus. Mas os judeus não aceitaram, rejeitaram. E o que ele fala então lá em Atos, capítulo 13, no verso 46, ele diz: era mister que pregasse primeiramente a vocês, mas vocês rejeitaram. Visto que não são dignos de aceitarem a salvação, eu me volto para os gentios. E os gentios glorificaram o nome do Senhor. No capítulo 12, ele fala sobre o comportamento dos filhos, que nós vimos já ali atrás, que ele fala sobre a forma de se apresentar. E realmente, o filho de Deus, ele tem que ter um comportamento diferente, porque há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve a Deus. No capítulo 15, ele fala do seu ministério entre os gentios, como já comentamos. Os judeus não aceitaram a Jesus, mas os gentios glorificaram o nome do Senhor. E no 15 ele ainda comenta sobre o seu objetivo da sua viagem à Espanha. Ele ainda estava naquela visão de ir até os confins da terra, conforme a ordem do Senhor Jesus Cristo. E para ele, os confins da terra seria chegar até a Espanha. No capítulo 16, ele faz recomendações. Ele recomenda Febe, que leva a carta, nós vimos isso na introdução da carta aos Romanos. Ele fala cerca de aproximadamente a 28 pessoas, ele saúda, fala de famílias inteiras, fala dos seus parentes, dos seus amigos, mas ele não fala de nenhum dos apóstolos de Jesus na igreja de Roma. Ele não fala de ninguém. Ele não, se houvesse ali algum dos apóstolos de Jesus, provavelmente a carta seria endereçada ao líder da igreja, à liderança da igreja, mas ele não escreve porque provavelmente nenhum deles estavam ali, principalmente o apóstolo Pedro. Portanto, ainda fico nesse entendimento de que o mais provável da fundação dessa igreja teria sido pelos judeus cristãos que estavam em Roma, romanos, que vão participar do evento de Pentecostes e que voltam para a sua cidade cheios do Espírito Santo. E assim nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Eu agradeço a sua atenção e te digo apenas uma coisa: Deus abençoe. Obrigada.